Fala amigos do canal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje, como prometido, a gente vai bater um papo sobre freios. Aqui ó, vou falar com vocês o que é disco ventilado, disco frisado, furado, quando fazer isso no disco de vocês, pastilha de freio esportiva, diferentes tipos de pinça de freio, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre tudo para você saber quando você precisa fazer aquele upgrade no seu freio ou não. Pois é, porque em alguns casos, mesmo se botando um conjunto melhor, pode piorar a frenagem, sabia disso? Pois é, vamos bater um papo aqui, bora lá! Então, pessoal, a primeira coisa que você deve saber sobre freio é o seguinte: não é o freio que para o seu carro, e sim o seu conjunto de roda e pneu. Pois é, antes de começar a falar sobre freio, a gente vai falar um pouquinho sobre roda e pneu. Por quê? Por mais que o freio seja muito eficiente, o que está dando atrito ali no chão para diminuir a velocidade do carro são as rodas e pneu. Então, ou seja, quanto maior seu aro, sua roda, mais contato de pneu com o solo, e com isso melhor atrito e melhor vai ser a frenagem do seu carro. Assim como outros fatores interferem também, como a altura do carro. Pois é, isso ninguém te falou, né? O brasileiro gosta de carro alto, mas quanto mais baixo o carro, melhor a frenagem, porque tem menos movimento, né, de rolagem para frente na hora da frenagem. E também um conjunto de suspensão bom faz uma diferença na frenagem. Como assim? Quanto menos o carro tombar, né, um conjunto de suspensão mais durinho, mais acertado, mais justo, melhor o carro vai se comportar, melhor vai ser a dinâmica dele na frenagem. Isso é um ponto muito importante, né? Porque todo mundo acha que carro alto é legal, carro alto é maneiro, né? Mas em questão de estabilidade, frenagem, esse tipo de coisa, ele sempre vai tomar fumo. É o primeiro ponto. Ponto número 2 que você deve saber sobre freios. Tamanho quase sempre é documento quando a gente está falando sobre disco de freio. Como assim quase sempre? A gente vai chegar lá. Mas um ponto importante do disco de freio é o tamanho dele, porque tem duas situações aqui. Vamos lá. Quanto maior for seu disco de freio, maior é a área que vai ter de contato com a pastilha, que é essa menininha aqui, ó. Entendeu? Quanto maior for o espaço aqui da pastilha e a trilha, né, que o disco vai passar, maior é o atrito, né, mais área de contato entre pastilha e disco tem, e maior é o atrito aqui para segurar o disco, né? É mais coisa apertando o disco para segurar ele. E por isso é melhor. E um outro ponto muito importante que quase ninguém sabe é o seguinte: quanto maior o disco, melhor é o movimento, né? O que chamamos de alavanca para segurar o movimento do conjunto rotativo. Como assim? Vou tentar ilustrar para vocês, depois eu explico. Vamos lá. Digamos que meu disco de freio aqui está tentando rodar, girar de alguma forma. Digamos que está num eixo e está tentando girar. Se eu tentar travar ele com essa chave de fenda aqui, ó, de alguma forma eu boto aqui dentro, na parte da ventilação, e travo ele aqui. Pronto, travei. Eu vou fazer uma força X para travar ele, né? Porque eu estou tentando segurar, ele está tentando girar, eu estou segurando ele. Mas se eu pegar uma chave de fenda dessa aqui, por exemplo, eu vou fazer uma força muito menor. Porque o espaço, ó, o tamanho da alavanca que eu estou fazendo para segurar o disco. E com isso, né, todo mundo sabe que quanto maior, por exemplo, uma chave de roda, menos força você faz, porque tem uma força de alavanca ali que multiplica a força que você está exercendo sobre a peça. No caso das pinças de freio é exatamente a mesma coisa. Se você tem um disco menor, né, que a pastilha, o pinça pega aqui, você está fazendo uma força. Digamos que esse disco seja um pouquinho maior, ela vai pegar um pouquinho mais longe. Então, esse espaço aqui já faz um movimento de alavanca melhor, e com isso ela precisa de menos esforço para conseguir segurar o conjunto rotativo aqui. Item número 3, e esse com certeza você ou aquele seu amigo amante de tuning já fez ou está fazendo. O que a gente falou no item 1? Que basicamente o freio não para o carro, ele para o conjunto rotativo, roda, pneu, disco de freio, correto? O que para o carro é o atrito deste com o solo. Então, partindo desse princípio, se você botar uma roda muito grande, aqui seu carro tuning maneiro, você bota um rodão maneirão com pneu usado e tudo mais, mas não mexe no freio, você está piorando em muito a eficiência dos seus freios. Pois é, por mais que você tenha um atrito muito melhor ao solo,
que consiga aderir o carro muito mais ao solo, né? E teoricamente parar mais rápido, você está causando o problema que a gente falou no item 2, que é a alavanca, né? A pinça de freio que a gente acabou de falar, quanto mais longe, melhor o movimento de alavanca para ela parar o conjunto rotativo. E quando você está botando uma roda muito grande, um pneu muito grande, esse conjunto rotativo aumenta muito, aumenta de peso e aumenta de uma força que a gente chama, né, de uma força centrífuga. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui embaixo, mas eu acho que é isso de cabeça, beleza? Então o que acontece? Você aumentando muito esse conjunto, o conjunto rotativo fica muito mais difícil de frear do que uma roda original, uma roda menor. Aí o que acontece? Seu freio vai fazer um esforço muito maior para conseguir parar o carro, para conseguir diminuir a velocidade do conjunto roda-pneu, né? Vai esquentar muito mais, mesmo que esse tenha mais atrito com o solo. Entendeu? Você está forçando muito mais porque você aumentou muito o raio da roda, mas o seu freio está com aquela mesma alavanca ali do original. Então, pessoal, agora você tem a noção dos desafios que o sistema de frenagem tem no seu carro e os fatores importantes que trabalham junto a ele, né? Isso é importante dizer. Vamos entender agora algumas coisas aqui, alguns termos, o pessoal tem muita dúvida. Vamos lá. Disco ventilado. O que seria disco ventilado? Já falei isso 1000 vezes, mas está aqui, ó. Basicamente, é um disco que tem um outro disco colado a ele e tem essas aletas aqui, ó, unindo eles. Isso causa um efeito de ventilação, né? Que o carro está aqui com o freio, né? O disco girando, a roda está andando e está batendo vento aqui dentro, aqui, ó, entre esses dois discos, resfriando o conjunto o tempo todo. Quando o disco de freio não é ventilado, é um disco único. A pinça, né, as pastilhas estão dos dois lados do freio e quando você freia, ela aperta dos dois lados e não tem como resfriar. E por isso que esse disco aqui é chamado disco ventilado. Agora que você sabe o que é disco ventilado, vamos entender o que é disco eslotado ou frisado. Vamos lá, aqui, ó. Esses frisos que você está vendo aqui, ó, no disco, aqui, ó, aqui também. Além de decorar o disco, deixar ele bem bonitinho, serve para várias coisas. Primeiro, quando você está exigindo do freio, as pastilhas estão esquentando muito, elas podem soltar até alguns gases, alguns tipos de pastilha. E que faz um efeito bolsão aqui entre o disco e a pastilha, atrapalhando na frenagem. Então esses espaços conseguem retirar qualquer, né, gases que possam estar aqui entre os dois atrapalhando. Assim como impurezas, se tiver sujeiras, alguma coisa atrapalhando no atrito entre disco e pastilha, ao passar a aletazinha aqui do friso, consegue remover essa sujeira, deixando sempre a área de contato da pastilha limpa. Além de tudo, por ter um espaço, né, um espaço que vai passar aqui, vai sair do atrito rapidamente, né, que tem um ar aqui dentro, digamos assim, por mais que seja uma coisa simples e muito rápida, ela consegue fazer o resfriamento da pastilha, até evitando o efeito de vitrificação, que atrapalha muito a frenagem, né, o atrito entre a pastilha e o disco. Por exemplo, essa pastilha aqui, essa aqui é pastilha de melhor qualidade já, ela tem até um vinco no meio, que é justamente para melhorar também esse efeito de resfriamento. Aqui, ó. Se é o que a outra não tem, há um aquecimento muito grande aqui no centro da pastilha, esse aqui já não tem. Beleza, agora você sabe para que serve o slot, para que serve os furos do disco de freio furado. Como a gente acabou de falar, os slots ajudam a manter a pastilha limpa, ajudam a resfriar a pastilha, ajudam a tirar eventuais gases que podem estar atrapalhando, né, no atrito entre disco e pastilha. Né? E os furos fazem basicamente a mesma coisa. Eles conseguem fazer isso tudo, mas eles são voltados para o disco. Os slots são mais voltados para a pastilha e os furos mais voltados para o disco. Porque eles conseguem fazer isso, né, de alguma forma, mas a principal função deles é o resfriamento rápido da peça aqui do disco de freio. Por ter esses buracos aqui, o vento, né, do disco ventilado, que a gente está sempre disco ventilado, tá? Primeira melhoria de qualquer disco é disco ventilado. Por estar com o disco ventilado já e ter esses furos para melhorar ainda mais a ventilação do disco, faz um resfriamento rápido da peça do disco de freio.
Isso é muito importante para quando o carro é muito exigido constantemente, por exemplo, um track day. Mas é importante ressaltar uma coisa. Por você estar tirando um pouquinho de material ali do disco de freio, está deixando um pouquinho mais frágil, né? E isso deixa mais propício à trinca. Por quê? Aqui, ó, vou deixar filmar aqui para vocês, até que isso aqui também está trincado. Aqui, ó, vamos filmar aqui, ó. Tem uma trinquinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá bem aqui, ó. Aqui, né? Ah, tem outra aqui também, ó, tá vendo? Olha o tamanho das trincas. E por que fica mais propício a trincar? Porque é ferro, né? Um material, né? Um metal aqui que aquece muito quando você está freando. A temperatura do disco sobe muito rápido. Quando há um movimento de frenagem, principalmente frenagem mais bruscas, tipo uma pista de corrida, uma coisa, está aquecendo muito rapidamente o metal. E os furos fazem um resfriamento rápido para que deixe esse disco pronto para frear novamente logo na próxima curva. E esse aquecimento rápido e resfriamento rápido faz uma dilatação muito rápida e um encolhimento muito rápido. Nossa, a palavra fugiu. E um encolhimento rápido do metal. E esse encolhimento e dilatação rápida o tempo todo deixa propício a ter essas trincas aqui, entendeu? Por isso que é muito importante você saber o tamanho do furo. Para mim, particularmente, eu acho que esse furo aqui é muito grande até. Botar furos bem pequenos, menores, e você ter noção onde você está furando. Isso é muito importante. Nunca você deve ficar emparelhando o furo, porque se a trinca juntar com outro buraco aqui, a chance do disco quebrar é alta, muito alta. Então você tem que saber onde você está furando e o tamanho do furo. É importante para a rua? Não para a rua não precisa nada disso. Tá? Só é legal você eslotar o disco, para se você tem um uso mais esportivo. Se você anda tranquilo com o carro, não precisa nada disso, tá? Só um disco ventilado vai fazer o trabalho perfeitamente. Mas se você tem um uso mais esportivo, gosta de botar o carro no track day e tudo mais, furo é muito legal para deixar o disco sempre pronto para a próxima frenagem, evitando efeito de fading, que é exatamente essa é a função desses furos. Fading é como o nome já diz, é fadiga, é um ponto que o disco aquece tanto, não sei precisar exatamente quantos graus, mas eu acho que é por volta de 600 ou 800 graus de temperatura que o disco de freio pode chegar, que a partir desse ponto, se não me engano são 600 graus, que a partir desse ponto a eficiência de frenagem já não é a mesma, e o atrito com a pastilha já não consegue mais funcionar corretamente. Aí começa a dar aquele sintoma do freio esponjoso, você está apertando o freio, o disco já está incandescente, mas o carro não para, não tem atrito, entendeu? É como se estivesse apertando o freio, o pedal parado, mas o carro não para, como se estivesse soltando o acelerador apenas. É o efeito de fadiga. Isso entra muito importante também no assunto de fluido de freio, que muita gente esquece de trocar e prestar atenção. É a mesma coisa, quando o fluido de freio entra num ponto de ebulição dele por estar velho ou estão com um DOT incorreto, ele começa a ferver, começa a criar bolhas de ar no sistema, ar, né, compressível, e com isso você apertando o pedal do freio cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, mas a pinça aqui está cada vez mais soltando a pastilha do disco, largando o freio, porque está cada vez aquecendo mais, cada vez tem mais ar no sistema e não está freando. Tá? A sensação disso é desesperadora. Você está freando o carro e está vendo que o carro, ao invés de pegar velocidade, diminuir a velocidade, está como se estivesse num ponto morto. É horrível, né? Então é muito importante tomar esses cuidados com o freio. Então, pontos importantes você deve saber. Como eu falei agora, os furos não podem ser grandes, né? Eu sinceramente já acho que esse aqui é grande demais. Tá? Pode ser bem pequenos, que a ideia é só ter algum espaço entre um material e outro. Você não pode ficar emparelhando ponto, né? Furo, é bom você botar espaçado e sempre longe da margem. Isso é importante, porque se trincar aqui, subir aqui, aí ferrou. É pior ainda a chance de quebrar o disco, né? E assim os slots também têm, né, seus parâmetros a ser seguidos. Você não precisa fazer um slot muito largo. A ideia não precisa fazer uma coisa absurda. Esse aqui tem nem 2 milímetros exatamente. É suficiente já para passar e fazer a limpeza e retirar qualquer impureza. Outro ponto que é importante é que a profundidade dele não pode chegar no máximo do desgaste do disco, porque você pode estar tirando muito material e isso fragiliza o disco também. Tem alguns desenhos diferentes de vinco, né? Você vê que esse aqui é mais encurvado, esse aqui é reto. Esse aqui é até melhor, que evita o desgaste maior da pastilha de freio.
porque quando ele é arredondado, ele desgasta bem menos do que reto assim. Não é um desgaste absurdo, deixar bem claro isso. Gasta um pouquinho mais de pastilha, porque sempre vai ter algo ralando aqui, né, na pastilha. Só que não é um desgaste absurdo, vale muito a pena. E é bom você sempre ter a ranhura até aqui o final, para ter alguma ventilação. Ou até aqui, né, de uma ponta a outra. No meu caso aqui, eu preferi fazer um vinco maior que a pastilha. Se você for botar um do lado do outro, você vê que ela é maior, né? Sempre vai ter um espaço vazio, né, de uma ponta do vinco, e com isso melhora, né, o resfriamento, né, a passagem de algum ar, eventual ar aqui por dentro. Então, pessoal, a gente já falou sobre os discos, agora vamos falar sobre as pinças. Pois é, tem diferença nas pinças também. E aqui, ó, basicamente estou com uma pinça aqui na mão, onde está o pistão que faz o trabalho de pressionar a pastilha contra o disco solto, tá solto aqui, para vocês verem a diferença. Essa aqui, ó, como vocês podem ver, só tem um pistão, tem um buraco aqui só, um pistão bem grande, e essa é a primeira diferença entre as pinças. Quanto maior o pistão, maior a área que ele vai, vou botar aqui ao contrário, que ele vai pressionar na pastilha, melhorando assim a força exercida contra o disco. Um pistão menor, né, ele pressiona muito no centro, e um pistão quanto maior, mais ele pega aqui uma área maior para pressionar contra o disco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem pinças de diferentes formatos. Algumas delas têm dois pistões, algumas têm 3, né? Mas geralmente esse tipo de pinça que tem mais de um pistão são pinças de carros esportivos, carros de corrida, né? Não é algo necessário para a rua. Mas você pode encontrar muito isso em motos. É muito comum moto ter pinça de freio com 2 pistões, né? Esse é o primeiro ponto. E qual a diferença entre ter um disco de freio, né, uma pinça de freio com um pistão ou com mais de um pistão? Assim como o tamanho do pistão faz diferença na área que você emprega a força da pastilha para o disco, mais pistões fazem... Aqui, ó, imaginem que tem 2 pistões aqui para pressionar essa pastilha. Tem uma área maior, ela consegue pressionar de uma forma melhor a pastilha com disco. Ao invés de pressionar, né, somente no centro, ela pressiona nas pontas, tendo uma área de força, né, de pressão maior da pastilha contra o disco. Isso melhora a eficiência, né, e o resfriamento até do fluido de freio, porque tem mais pontos exercendo força contra a pastilha, né, fica mais equilibrado. Além disso, existem pinças fixas e móveis. A pastilha fixa, basicamente, é essa aqui, que você vê que só tem um lado aqui que tem um pistão. Deixa eu tirar essa daqui. A pinça aqui, o disco fica aqui dentro, né? E outra pastilha aqui. Somente uma pastilha pressiona o disco contra a outra pastilha que está aqui do outro lado. E as pastilhas móveis é o contrário. Tem 2 pistões, um de cada lado, e ela basicamente esmaga o disco. Não é a pinça que se move e aperta somente de um lado, não. Só um lado que exerce força. Não. Na pastilha móvel, os 2 lados têm 2 pistões contrapostos que os 2 forçam a pastilha contra o disco. Qual a eficiência, né, a diferença entre as duas? Também a eficiência. Como você tem 2 lados empregando força, 2 lados empregando uma pressão, né, contra o disco, você tem também menor resfriamento e também uma eficiência de frenagem maior do que essa aqui, que é um lado só. Quando eu falo eficiência também, temperatura, resfriamento, eu estou querendo dizer porque é o seguinte: como somente esse pistão aqui pressiona o disco, né, e começa a esquentar muito isso aqui, começa a esquentar muito o pistão, aqui dentro tem fluido de freio. E quando a gente sabe que tem um ponto de ebulição do fluido de freio, então é muito mais propício esquentar só a pinça que só tem um pistão, porque esquenta muito, só um lado vai descendo força, do que se tivessem 2 lados pressionando, porque tem um equilíbrio maior, né? São 2 lados pressionando, então tem um equilíbrio maior de temperatura aqui. É que é mais difícil de chegar no ponto de ebulição do disco de freio. Então, pessoal, vocês pediram para falar sobre freio. Eu falei que ia falar sobre tudo um pouquinho. Só não entrei no lance do fluido de freio e tudo mais, que eu acho que não é necessário. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tá aqui na descrição, tá aqui no card, tá na descrição. Vou deixar também no comentário fixo para vocês.
né? Hidrovácuo também não vou entrar em detalhes, mas basicamente o pessoal bota um hidrovácuo maior quando faz uma melhoria no freio, para ter uma sensibilidade maior do freio, porque o hidrovácuo maior consegue exercer maior força sobre as pinças, maior pressão sobre as pinças, com uma menor carga do pedal. Para uso esportivo não curto tanto isso, porque deixa o freio mais sensível e você no calor do momento ali, sensibilidade talvez não é algo tão interessante assim. Mas basicamente é isso. Agora só para finalizar, vou falar por que eu estou trocando o disco de freio. Você está vendo que o novo não tem furo. Vamos lá. Esse aqui foram os discos que eu usei na Christine, que eu perdi os freios no track day lá. Ela tá furado e tudo mais. Deu conta do recado. O que não deu conta do recado foram as pastilhas. Eu não sei o que houve com elas, que elas cavaram o disco de freios. Essa aqui é de composto metálico. E depois de várias voltas de hot lap lá no track day, elas não aguentaram. Agora eu tô trocando por essas aqui, ó, que são de composto de cerâmica, né? Que agora eu acho que vai aguentar o tranco lá na Christine. Basicamente, o mal das pastilhas é o seguinte: quanto mais duro o material, no caso de cerâmica aqui, mais desgasta o disco, né? As orgânicas, então, são aqui mais simpáticas com o disco, elas são mais macias. Elas até freiam melhor inicialmente, porque por serem mais borrachudas, podemos dizer assim, mas ela não aguenta alta temperatura, tem uma estabilidade muito grande com alta temperatura, e é aí que não aguenta nada mesmo para uso esportivo. Se você vai para o track day, preste atenção nesse tipo de pastilha, não use orgânica, tente usar pelo menos semi-metálica, metálica e tudo mais. E mesmo assim não exige igual a mim, né? É uma dica importante.